Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, que mistura literatura e administração, trazendo sempre autores muito pertinentes para a nossa ciência, aqui às segundas-feiras, ao meio-dia. E hoje o nosso convidado é o administrador Marcelo Marujo, autor do livro Gestão Sustentável com Pessoas, vantagem competitiva na contemporaneidade. Tudo bom, Marujo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Érica. Agradeço mais uma vez ao nosso conselho, né, ao CRA-RJ. É uma satisfação muito grande estar socializando aqui, né, um pouco de informações de conhecimento e louvável sempre as empreitadas, né, nessa perspectiva de divulgar a ciência da administração do CRA. Muito bom estar contigo aqui nesse momento. Coisa boa. Bom, Marujo, vamos começar de onde surgiu a ideia de escrever sobre esse tema, né, que a cada dia mais se torna mais importante para o mercado de trabalho, importante para as organizações, que são as pessoas, que é o melhor recurso que temos. De onde surgiu essa ideia? Bem, na verdade, a gente vem cada vez mais compreendendo a importância das pessoas na organização, né? E hoje uma temática muito emergente é a sustentabilidade. Então, essa sinergia, né? Gestão com pessoas e sustentabilidade, isso certamente torna-se um potencial para o empreendimento de pessoas, das organizações, favorecendo o mercado e a sociedade global. A questão da gestão com pessoas, né, é uma condição muito interessante. Gestão com pessoas e não gestão de pessoas, porque são as pessoas, na verdade, que nós contamos, né, para desenvolver pessoas, para ter um autodesenvolvimento, para desenvolver pessoas. Então, esse com é uma condição muito interessante e necessária para você resgatar o ser humano, né? As pessoas, de fato, para ser o protagonismo do desenvolvimento das organizações, propiciando um mercado mais interessante, se tornando mais responsivo a todas essas demandas e incertezas, né, desse mercado em constante transformação. Então, somente pessoas, né, orientadas pela perspectiva da sustentabilidade. Então, por isso, gestão sustentável com pessoas passa a ser, na minha concepção, um imperativo para o desenvolvimento, né, de todos nós, das organizações, né, de mercados mais responsivos e que ainda orienta a sociedade, que é, ao meu ver, uma condição sustentável. Mas gestão sustentável com pessoas, ele vem justamente na direção de tornar as pessoas mais aprendentes, a fim de favorecer a responsabilidade socioambiental tão necessitada, né, pelo planeta, até por ser uma questão de sobrevivência. E é interessante que você publicou esse livro no ano passado, né? Em 2019. E hoje, né, com tudo que vem acontecendo nos últimos 6 meses, que a gente não previa essa questão da pandemia, essa questão da Covid-19, isolamento social, se tornou ainda mais importante o tema, né, Marujo? Como é que você vê isso, essa coisa assim, meio vidente que você teve? É bastante interessante a sua proposição à reflexão, né? Excepcionalidade global, Covid-19, né? Pré-pandemia, né, poucos, né, conseguiam ver nesse mercado em constante transformações e de tantas incertezas. E aí, pandemia chegou, e aí? Não tem tecnologia, não tem inteligência artificial, não. São as pessoas que fizeram a diferença. Então, tudo centra, né, e se orienta a partir da nossa concepção, da nossa compreensão. São as pessoas que fazem a diferença. E no pós-pandemia, sem dúvida nenhuma, essa nova visão onde você integra as pessoas com essa visão sustentável, e a gente fala da sustentabilidade nas suas dimensões, né?
aquele profissional que trabalha com pessoas, mas tem uma visão extremamente linkada com as políticas, né, com as dimensões da sustentabilidade, política, social, econômica, ambiental e cultural. Isso daí, né, é compondo, né, uma unidade estratégica para o autodesenvolvimento e para o empreendimento de pessoas. É isso que a gente precisa. Então, pós-pandemia, certamente, cada vez mais tornar-se-á um imperativo para o desenvolvimento das organizações, do mercado e da sociedade global e local, porque o pensar globalmente para agir localmente está cada vez mais orientando todo o nosso processo de desenvolvimento. E é interessante, porque muitas pessoas pensam, não, esse negócio de sustentabilidade é coisa de bicho-grilo, o mercado hoje não precisa disso. Mas você coloca no seu livro que a sustentabilidade ela vem exatamente da integração da gestão das áreas funcionais, né? Como pessoas, logística, marketing, finanças, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa sinergia entre essas áreas para gerir, para conseguir a sustentabilidade. Gestão com pessoas, antes de qualquer premissa, é gestão. E a gente está falando de gestão, né, como administradores, como gestores, né, tanto de empresas públicas, privadas, do terceiro setor. É importante que a gente compreenda a essência da gestão, as suas áreas funcionais. E aí você bem colocou, né? Recursos humanos, pessoas, marketing, logística, toda a parte de operação, finanças, pesquisa e desenvolvimento. Então, essa integração, ela nos propicia essa base necessária para pensar a gestão de pessoas enquanto um sistema, com todos os seus subsistemas. Né? Aí eu estou falando da entrada e saída do profissional, do colaborador na empresa, eu estou falando de recrutamento, seleção, perpasso, treinamento, desenvolvimento. Então, todos esses processos, e aí a gente traz aí com mais força ainda, né, nessa sociedade tão precisada de uma responsabilidade, de um comprometimento socioambiental, né, a saúde, a qualidade, a segurança, o meio ambiente, a sustentabilidade, para se pensar, né, nessa composição de um desenvolvimento de pessoas, de organizações mais sustentáveis e, consequentemente, mais correspondentes a todas essas necessidades e incertezas de um mercado, né, que antes da pandemia era pouco visto e agora cada vez mais é observado como uma condição extremamente necessária à sua própria sobrevivência. Então, você acredita que no pós-pandemia a questão da sustentabilidade, a questão do relacionamento interno das pessoas e externo com o meio ambiente em si, vai haver modificações? Indiscutivelmente, Érica, porque quando você compreende a sustentabilidade a partir de todas as suas dimensões, você não está focando naquela visão, né, simplória do ambiente somente. Sustentabilidade não é só o ambiente, né? O meio ambiente, não é a natureza. Sustentabilidade é uma totalidade, é o ambiente em sua totalidade, é se colocar enquanto pessoa, enquanto ser humano, como um protagonista, como uma parte ativa e proativa de todo esse sistema. Então, pessoas orientadas pela sustentabilidade de todas as dimensões, você tem a capacidade de ter uma relação, de ter uma compreensão, a fim de conseguir reempreender, né? Fazer com que todas essas condições tão fortes na visão empreendedora, né? Tornar problemas e oportunidades, quando você tem essa visão mais abrangente de todas as dimensões da sustentabilidade, você passa a ter uma visão mais estratégica. E pessoas, na contemporaneidade, torna-se um imperativo para pensar nessa perspectiva tão global para agir localmente, e vice-versa. E outro ponto que você toca é que para conviver harmonicamente, né, com as instabilidades políticas, socioambientais, que a gente tem visto demais, né, que impactam
diretamente as organizações, o dia a dia das organizações. É preciso desenvolver essas pessoas, que essas pessoas tenham a resiliência de se adaptar a essas instabilidades. Não é mais ou menos isso? É fundamental, né, para o gestor que trabalha com pessoas, né, sensibilizar as pessoas a fim de conscientizá-las, porque somente a mudança de pensamento, né, essa visão mais sustentável, mais responsável e comprometida com o socioambiental, que irá orientar as suas ações. Então, o gestor que trabalha com pessoas, né, com essa visão sustentável, uma gestão sustentável com pessoa, ela já vem no seu mote, né, na sua base, norteada por todas essas relações que são interdependentes, se retroalimentam. Então, isso daí torna uma condição mais importante, necessária para ter uma maior harmonia, porque a harmonia, na verdade, é o respeito às interrelações, a essa interdependência no desenvolvimento comum. E o que a sociedade, o que as organizações, o que o mercado precisa hoje é justamente de uma gestão mais responsável, de pessoas mais responsáveis e comprometidas com o ambiente global. E isso daí eu faço a partir de pessoas das organizações. Então, certamente é uma condição cada vez mais importante e necessária, né, ter uma gestão sustentável com pessoas a fim de contribuir para um mundo mais digno, mais justo e melhor para todos. Bom, agora vamos falar do seu processo de escrita, né? Como a gente chegou a essa obra. Como é que você faz? Você tem a ideia e vai escrevendo, você junta o material e escreve depois. Como é que é o seu processo de criação, Marujo? Na verdade, enquanto ser humano e consciente das minhas limitações, né, eu acredito que é nessa convivência, né, com o nosso conselho, com profissionais do nosso conselho, com professores, né, com profissionais, eu lido muito com pessoas com experiência acadêmica e experiência de mercado. Então, no nosso cotidiano, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de pensar e ver que nós somos o centro desse processo. E, consequentemente, a gestão sustentável com pessoas, né, o RH como potencial, ele está em todos os sistemas, ele está em todas as organizações. Então, é fundamental a gente ver todas as variáveis e ver que nesse ambiente tão orgânico, de tanta dinamicidade, não existe nada que fuja da nossa relação enquanto pessoa. Então, quer dizer, essa área é uma área muito rica, muito apropriada, e, ao meu entender, fácil de se colocar para que a gente consiga cada vez mais, né, sensibilizar e conscientizar, né, esses leitores da importância dessa relação, da gestão, né, das pessoas, né, uma gestão sustentável com essas pessoas, a fim de possibilitar, né, empresas mais aprendentes, empresas mais prospectivas. E eu gostei de uma fala que você falou agora, da questão das mudanças do RH, né? Que o RH é uma área que está em constante evolução, né? Era gestão de pessoas, DP, RH, e amanhã pode ser outra coisa, e ainda mais agora nesse mundo virtual. É interessante a maleabilidade da área, né, Marujo? Érica, e é importante que tenhamos também uma flexibilidade de pensamento para fazer com que esse ser humano, que são todas essas denominações, né, para a gente classificar, né, a gestão com pessoas na empresa, numa gestão sustentável, ela se torna muito mais potencial. É muito interessante, independente da denominação, ter o ser humano protagonizando esse processo, porque, na verdade, né, eu costumo muito brincar, o mundo não precisa de melhores administradores, o mundo não precisa de melhores políticos, o mundo precisa de seres humanos melhores, porque certamente serão melhores gestores
e, consequentemente, favorecerão, né, tudo que a gente precisa. Um mundo melhor para todos, um mundo mais igual, um mundo mais equilibrado, um mundo mais responsável. É isso que a gente está precisando. E, justamente, quando a gente trabalha com essa temática, com essa sinergia tão forte, né, a gente tem que ter, sim, uma flexibilidade para avançar de forma harmônica, porque antes de qualquer premissa, a gente precisa de pessoas melhores. Certamente serão melhores profissionais. Essa sua fala me lembrou uma frase do Carl Jung, e da teoria junguiana, né, que eu acho maravilhosa, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É mais ou menos isso que a gente fala da relação entre pessoas, né? Simples assim e tão complexo assim, né? Na verdade, a gente está falando desse ser mais complexo deste planeta. E não é fácil trabalhar com pessoas. Então, se a gente não espraiar a nossa visão enquanto pessoa, se a gente não desenvolver as nossas potencialidades enquanto áreas de conhecimento, né? Se não tivermos essa visão global que as dimensões da sustentabilidade nos propicia, torna-se cada vez mais complicado trabalhar com pessoas num mundo de tanta organicidade, de tanta interdependência, de tanto dinamismo. Então é importante, sim, né, uma gestão sustentável com pessoas, né, para a gente ter, na verdade, a vantagem competitiva necessária para que a gente consiga cada vez mais se desenvolver. Bom, o seu livro, a gente pode dizer que ele é feito para gestores, é feito para colaboradores, é feito para estudantes, ou é para todo mundo que se interessa por essa área? Como que você denomina essa linhagem do seu livro, Marujo? Érica, cada vez mais a gente vai tentando contribuir com todos, né? A gente pensa, a gente vivencia, né? Nós somos oxigenados pelo ambiente acadêmico, mas essa relação de mercado é muito importante. Mas eu não posso esquecer da sociedade de modo geral. A gente está falando de um percentual muito pequeno, muito ínfimo. Então, cada vez mais eu venho buscando, né, fazer com que as minhas proposições elas sejam o mais abrangente possível. Eu busco a capilaridade em todos os níveis, né? A gente vem tentando escrever de forma mais simplória, mais acessível para todos, que não é uma coisa simples, mas eu venho me exercitando e tentando, né, cada vez mais escrever e possibilitar, né, tentar sensibilizar, tentar mexer com as pessoas, né, em todos os níveis. Porque, na verdade, o mundo tem essa relação, né? Tem essa interdependência. Quando a gente fala de organização, quando a gente fala do staff, né, da pessoa mais simples à pessoa mais top da empresa, a relação, o desenvolvimento, o respeito, o comprometimento, a importância de cada elo no processo de desenvolver, né, de autodesenvolver-se, de desenvolver pessoas, de desenvolver a empresa, tornar uma empresa cada vez mais aprendente, passa a ser uma condição extremamente necessária. Então, eu venho fazendo exercício, né, o mais cuidadoso possível, que não é uma coisa simples, sendo uma complexidade descomunal, né, tentar escrever e tentar favorecer que todos se apropriem, né, desses conceitos, dessas vivências, que certamente eu me apoio muito, né, em todos os colegas, colaboradores, e toda essa amizade, todo esse network que a gente vem desenvolvendo na nossa vida acadêmica e profissional. Então, para a gente fechar o nosso papo, eu vou te fazer a pergunta que a gente sempre faz no final do Contracapa, né? Que é aquilo: comprou o seu livro, uma dessas pessoas, desse mundo de gente que você gostaria de atingir, comprou o seu livro, sentou no sofá, está abrindo agora para ler. Se você pudesse, o que você falaria ali no ouvidinho dela, para antes dela começar a primeira linha, para ela se preparar para a sua obra? Olhe, a minha intenção com a sua leitura
é que você consiga compreender que a gestão, né, as pessoas, a sustentabilidade, ela integra, né, ela compõe-se numa unidade estratégica capaz de favorecer a sua capacidade de ser, estar e vivenciar um mundo melhor. Consequentemente, te favorece, sim, ter uma vantagem competitiva nesse mercado de tantas transformações e tanta incerteza. Então, gestão sustentável com pessoas é um bom negócio. Com certeza. Marujo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Contra a Capa. Como sempre, foi um prazer. Ok, a satisfação é toda minha. Obrigado, Érica. Parabéns ao nosso presidente, o Wallace de Souza Vieira. E é sempre uma satisfação poder contribuir com esse conselho tão proativo, tão importante para a formação dos nossos administradores. Obrigado. Obrigada a você. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, viu que falamos sobre o livro Gestão Sustentável com Pessoas, vantagem competitiva na contemporaneidade, com o administrador Marcelo Marujo. E já sabe, na próxima semana, ao meio-dia, um novo programa para você, um novo livro, um novo autor, falando diretamente com você, profissional, estudante e admirador da administração. Eu te encontro aqui. Tchau, tchau.